pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu na minha família. Com meu pai, ele sofreu um acidente e ele é mototáxi. E ele foi buscar um passageiro e quando ele foi, ele saiu, buzinou, que ele viu que o carro tava parando e simplesmente o homem do carro não olhou para trás, simplesmente parou do nada e abriu a porta, né, dele. E quando ele abriu, o meu pai ia passando, aí bateu no meu pai. Meu pai, ele disse que buzinou bastante, né, para avisar ele. Mas mesmo assim, o homem parou em frente lá ao mercado que tem aqui. E ele simplesmente parou o carro. Meu pai viu, meu pai tava atrás, viu que ele tava parando, meu pai dando sinal a ele, né, buzinando, mas ele não olhou para trás, não prestou atenção. Parou, encostou o carro, parou, gente, e abriu a porta, sem olhar se vinha carro ou moto, para poder abrir a porta do carro. Aí meu pai tentou ainda livrar assim a moto, mas pegou a pancada no pé dele. E a gente tava lá, a minha mãe tava na casa da minha sogra, lá no sítio, e a gente não sabia de nada do acidente. E o meu sobrinho, mas a minha sobrinha que foi lá com a moto dele, avisar a gente do que aconteceu. E ele chegou em casa chamando o meu sobrinho, que é a minha mãe e ele quem cria, ele desde 13 meses de nascido. E meu pai chamou ele pra ir com ele pra UPA, né? E meu sobrinho disse, acho que eu pensando que tinha sido alguma coisa com a minha mãe, tinha adoecido. Ele disse, bora mais eu lá na UPA, que um carro bateu em mim. Aí meu sobrinho ficou meio assim, que não viu arranhado nem nada, né? Aí ele desceu da moto, quando ele desceu da moto, meu sobrinho olhou pro pé dele, tá cheio de sangue o pé dele, a pancada foi tudinha no pé. Cortou o couro do sapo do tênis dele, arrancou todinho na frente dos dedos. E meu sobrinho disse que tá cheio de sangue. Meu sobrinho também ficou nervoso, que não pode ver sangue, ele fica nervoso. Tem 16 anos, o meu sobrinho. Aí ele imediatamente foi, né, foi procurar a sandália pra ir com ele. E quando ele ia pegando a sandália pra calçar, o rapaz do carro chegou lá, ligeiro, nervoso, dizendo que tava errado, e levou meu pai pra UPA de carro, o carro que bateu nele, né? Aí o meu pai foi, o meu sobrinho depois foi, só que o meu sobrinho não explicou nada, que também ficou nervoso. A minha sobrinha também, que tá morando lá, disse que ficou nervosa também quando viu o pé dele, do meu pai, cheio de sangue, e ele lá gemendo de dor. E o meu sobrinho disse que os 2 dedos do pé dele tava cortado mesmo, feio, e tava assim, como é que diz? Balançando assim, sabe? E depois entrou lá, o médico disse que tinha quebrado o dedo e tal, e teve que transferir ele pra cidade vizinha aqui, que é um hospital que chama HGE, que é um dos hospitais, gente, que nossa, aquele hospital só quem vai pra ali, quem mesmo, gente, é realmente preciso, que vai acompanhando assim, preciso, porque é muitas coisas, cheio, topado de gente, de tudo que é jeito, pé quebrado, braço, gente, de tudo que você imaginar. Esse hospital vai gente pra lá, sabe? E levaram o meu pai pra lá, pra esse hospital, gente. E esse hospital, se você não tiver acompanhante pra tá lá no pé, ele não liga, gente, porque muita gente mesmo
que vai pra lá, sabe? Aí ele vai atendendo as pessoas que ele vê que realmente tá mais precisando, sabe? Ele vai atendendo e as outras pessoas vai deixando, se não tiver ninguém pra tá ali auxiliando, pra tá indo no pé dele, dos enfermeiros, dos médicos, ele não tá nem aí, sabe? Aí meu pai foi sozinho e aí ele não ligou pra gente pra avisar. Meu sobrinho que depois, quando ele tava indo, meu sobrinho foi pra lá avisar, né? A gente ficou preocupado porque a gente pensou quando né, foi grave pra levar pra esse HGE, só leva quando é grave mesmo, gente. Leva pra lá quando é grave, grave mesmo, sabe? Ou se não, assim, tipo, pra fazer alguma ressonância, que a máquina tá quebrada, aí ele leva pra lá pro hospital, que é pra fazer ressonância, pra ver se não é algum trauma, assim, da cabeça, né? Mas se não for isso, gente, é só quando o povo lá tá ruim mesmo, que é pra levar pra lá, pra esse HGE, no hospital. Aí a gente, desde ontem, estamos agoniados, sem dormir, sem saber como é que ele tá lá, porque ele lá tá sozinho, não tá com ninguém, acompanhante. Aí eu tô ligando direto, desde ontem, ó, tô sem dormir. Minha mãe também ficou agoniada, que ela sofre de depressão alta. Todo mundo, a gente ficamos agoniados sem conseguir dormir, sem saber como é que ele tá lá. A gente ligava, eu liguei pra ele, ele tava já indo, tava na ambulância. Assim que o meu sobrinho e a minha sobrinha chegou lá pra avisar que ele tinha sofrido acidente e tava indo pro HGE em Maceió. A gente mora em Coruripe e esse HGE é lá em Maceió. E daqui pra lá é quase 2 horas de relógio. Da minha cidade pra Maceió, quase 2 horas de relógio, sabe? E, enfim, a gente ficou todo mundo assustado. A minha mãe também, ela sempre anda com os medicamentos dela. A gente, mãe, toma logo o seu remédio pra não dar problema, né? Aí ela tomou, ainda ficou, mesmo assim, ficou agoniada sem saber, sabe? Aí, mas eu liguei pra ele, ele tava indo pra Maceió já pro HGE, a ambulância que ele levou, né? E a ligação tava ruim porque tava sempre caindo, né? Aí depois eu liguei pra ele, que a minha mãe também queria falar, perguntar como foi isso, ele explicou como foi, porque meu sobrinho e a minha sobrinha não estavam entendendo nada, não tava nem conseguindo ligar, porque ficou nervoso. Meu sobrinho, quando vê sangue, ele fica nervoso. Quando ele viu lá o pé do meu pai, né, que ele chama de pai, não chama de vô não. A minha mãe e meu pai, ele chama de pai e mãe. Ele disse, quando eu vi o pé do pai lá todo cheio de sangue, o dedo pendurado, os 2 dedos pendurados, eu não... Já fiquei nervoso, me tremendo, enfim. Aí eu liguei pra ele, disse, você ficar ligando lá, já liguei pra ele umas 3 vezes hoje, porque o médico ia chegar de 8 horas da manhã. Ontem não tinha médico, tinha, mas não era que dava pra todo mundo, gente. Aí o médico ia olhar ele e só ia chegar hoje de manhã, a partir das 8 horas da manhã. De 5 horas até umas 8 horas, até umas 9 horas, o médico, ele tava lá sem comer, sem tomar banho, pra tomar água. Eles que pediu lá uma mulher que tava com parente dela para ele tomar água, que ele desde 5 horas que foi pra esse hospital, ele tava sem comer, sem estar tomando água. Aí a gente vai hoje, meu dia, quando meu esposo largar do trabalho, a gente vai lá. A minha irmã também vai, com o esposo dela também. E minha mãe também vai, minha irmã, que o marido dela trabalha fora, sabe? Numa outra cidade vizinha que quer menos 1h30, 1h30 daqui pra lá. Aí ela fica em casa só. Aí ela disse, não, como eu fico em casa só, não tenho preocupação de fazer almoço para marido nem nada, eu vou e fico lá com o pai, até quando a gente vir embora, que transferi ele pra cá, pro hospital de Cabo. Aí a gente vai agora, vamos ver lá ele, visitar ele pra ver como é, como vai ser, né? E depois fica lá um pouquinho, depois a gente vem. Aí meu dia agora a gente vai, meu esposo tá trabalhando agora de manhã, né?
E eu liguei pra ele, que ele ligou e já falou lá com o patrão dele, né? Pra avisar que dia à tarde não vai poder ir, que a gente vai pra Maceió pra resolver as coisas do meu pai. Mas graças a Deus, gente, ele entende, né? Enfim. Aí a gente vai lá ver como tá sendo, né? Porque de 5 horas, gente, olha. E outra também, gente, não tem cama pra deitar, não tem, gente. Se chegar primeiro, se tiver uma cadeira, senta. Senão, gente, fica em pé ou sentar no chão, porque, gente, é topado de gente lá nesse hospital. E, gente, se não tiver acompanhante, gente, ele tá nem aí, deixa pra lá mesmo. Enfim, aí vamos lá pra ver, né, o que tá acontecendo. Eu liguei pra ele tinha feito o raio-x de novo e tava só esperando o médico vir, que é pra operar, né? Enfim, a gente vamos lá pra ver. E a minha mãe também vai eu, meu esposo, minha mãe, a minha irmã também vai, que ela vai ficar lá com ele. A minha irmã, o meu outro cunhado, o esposo dela vai também no carro deles. E vamos todos nós pra lá, né? E é isso. Eu tô fazendo aqui um almoço rápido, mas graças a Deus tem arroz, macarrão e feijão. Já cozinhei o frango. Frango não, tem que ter frango cozinhado, mas eu cozinhei carne. Já deixei tudo pronto, porque quando eu vim, meu esposo almoça, a gente busca lá minha mãe e a gente vai pra lá. Aí já vai comprar as coisas, levar roupa pra ele, essas coisas assim de higiene, enfim. Aí, gente, quando a gente for, eu vou tentar gravar pra vocês lá o hospital, porque eu nunca fui pra esse hospital, graças a Deus. Nunca fui, só vejo o povo falar, e já levou pro HGE, eita, nossa senhora. Aquele dali é um hospital que é dos esquecidos, ele diz assim. Mas vamos ver, né, gente? Com fé em Deus vai dar tudo certo. É operar lá. E a gente já falou que vamos conversar lá com o médico. Disse, ó, já operar ele aqui, mas vai transferir ele pra lá, porque a gente mora aqui, né, gente? Não tem como dar a gente ir direto todo dia, né, pra lá. E aqui, gente, o hospital fica bem pertinho aqui da casa da gente. Dá pra até ir a pé. 10 minutinhos, gente, já tá lá no hospital. Fica mais fácil aqui do que lá nesse HGE, né, gente, pra tá indo. Mas dá o jeito pra ir, dá. Mas é melhor a gente tá aqui mais perto do que longe, né? E é isso. Aí depois eu vejo, gente, e quando a gente for, eu falo pra vocês. Quando eu estiver lá, eu gravo pra vocês, falo com vocês. E depois eu venho aqui e dar outra explicação pra vocês melhor, tá certo? Então é isso. Então, pessoal, hoje acabamos de chegar aqui em Maceió. Já estamos aqui, gente, no HGE, aqui no Hospital HGE. Já entramos, gente, já resolvemos umas coisas ali. Estamos esperando, gente, agora aqui, esperando um pouquinho pra dar a hora aqui pra poder entrar. Então, eu e a minha mãe aqui. E é isso, aqui em frente um estado. E tem aqui um estado nome Pelé. A gente focando lá. Então aqui, estamos aqui sentados, eu, a minha mãe e a minha irmã. Daqui a pouco, gente, a gente entra lá, tá bom? Então depois eu falo pra vocês. 2000 years later. Sim, como tá falando, gente, porque minha sobrinha ligou pra mim, eu tive que atender, por isso que eu dei uma pausa. Sim, falando, o dedinho dele do pé quebrou, o do dedinho, né, do pé. Quebrou, gente, assim. E teve um corte que foi um corte, gente, que tanto que quebrou aqui o bico da porta do carro. Eu vou mostrar pra vocês, né, o que eu tô falando. Aí quebrou, gente, e o bico da porta do carro do homem veio cortando assim, ó, cortou assim, sabe? Aí tudo que quebrou aqui, aí o bico da porta entrou
e foi fazendo tipo assim, ó, entendeu? Aí foi cortou, sabe, gente? Aí tava aberto tudo. Aí costuraram tanto aqui na UPA, antes de mandar pra lá pra Maceió, costuraram tanto em cima quanto na parte de baixo do pé dele. E esse dedo, né, encostado do dedo pequenininho do pé, também tem uma lesãozinha, mas não foi grave, graças a Deus, foi mais o corte mesmo, né, por conta que a porta cortou assim e ainda pegou nesse dedo aqui também. E aí o osso do dedo tava bem afastado, gente, bem mesmo afastado. O médico falou e mostrou lá no raio-x, né, tá tudo certinho lá no raio-x mostrando a lesão mesmo, né. Aí a gente, graças a Deus, conseguimos transferir pra cá, pro hospital pra cá, pra poder operar aqui, gente. E aqui é mais melhor, assim, entre aspas, por conta de aqui é mais perto. Qualquer coisinha a gente vai lá ver como é que ele tá, vai pedir informações. E lá, gente, é muito mais complicado questão de transporte para poder ir, gente, porque é 1h30, 1h40, dependendo do trânsito daqui até lá, né? E não tem como da gente tá direto em todo dia indo pra lá, né? Porque é longe, né? E, enfim. Aí a minha irmã tava lá com ele, resolvendo também lá. E a gente resolvendo o carro. Mas graças a Deus tá tudo bem. Ele veio ontem, chegou aqui, era 9 horas da noite. Conseguiu transferir. Aí foram buscar lá umas 7 horas. 7 e pouca. Mas saiu de lá umas 8 horas. Com questão de papel para assinar lá e tal. Aí chegou aqui, eram umas 9h17 quando chegaram aqui. Mas graças a Deus tá tudo certo, tá lá. Agora a questão de não pode ficar mulher com um homem, porque é quase só de homem e 4 de mulher. Aí não pode ficar. E ele só tem 2 mulheres. Comigo são 5 mulheres, né? Aí não pode. Aí perguntou, tem filho homem? Aí ele disse não, só mulher. São 5 filhas que ele tem. Aí não pode, né? Aí o meu esposo trabalha pelo dia. Meus 2 cunhados também trabalham pelo dia. E meu outro cunhado trabalha lá fora, na outra cidade vizinha, né? Que vem pra cá de 15 em 15. Aí só dá para o meu esposo e o meu cunhado. Tipo, o meu cunhado trabalha à noite. Dá pra ele ficar pelo dia e o meu esposo ficar pela noite, né? Pra ficar lá. Aí tem o esposo da minha sobrinha que tá de férias. Aí ele disse, não, como eu tô de férias, eu fico pelo dia e outros vêm e fica à noite, né? Enfim. Aí o esposo da minha sobrinha foi hoje, né? Que talvez ele vai operar hoje ainda, né? A gente não sabe realmente se vai operar hoje, mas a minha prima que trabalha lá no hospital, ela disse que tá certo pra hoje, pra a operação dele ser hoje. Se ele operar hoje, amanhã ele já tem alta, né? E que é assim, operando em um dia, no outro dia vem embora, dependendo da operação, como vai ser, né? É assim. Aí, enfim, aí estamos lá, o esposo da minha sobrinha tá lá. Ele disse que qualquer coisa ia ligar depois, ligar pra minha sobrinha, e a minha sobrinha ligar pra gente pra falar. Mas a minha prima também trabalha lá. Aí ela disse que vai lá olhar, ver lá as coisas lá tudo certinho, mas ela depois ia falar pra gente. Aí estamos aqui no aguardo, né? Essa zoada porque tá tendo construções aí, 2 construções bem aqui pertinho. É por isso que tá esse barulho de carro. Enfim, mas graças a Deus, gente, tá tudo bem com ele. Ele já está aqui no hospital, aqui já fica mais perto da gente, porque é bem pertinho da gente mora,
bem pertinho mesmo aqui o hospital. E qualquer coisa a gente vai até a pé mesmo, ir pra lá, vai olhar, vai pedir informações. Não pode entrar lá pra dentro, no quarto onde ele tá, mas é pedir informações lá na recepção, pode, né, tudo certo. Enfim, aí estamos no aguardo pra ver, né, se ele vai operar hoje ou amanhã, a gente não sabe ainda, né, o horário correto, se é hoje realmente ou amanhã. Se a operação dele for hoje, ele sai amanhã, mas se for amanhã, ele talvez só vai sair lá pra segunda-feira, eu acho. É assim. Mas estamos aí no aguardo, né? Mas graças a Deus tá tudo certinho. Ele já está aqui no hospital, né? E fica mais fácil pra gente poder ir lá olhar, né, ele, pedir informações, tudo certinho. Mas a questão é essa, gente, porque lá nesse hospital, aquele lá que tava aqui vizinho do HGE, gente, é muito grande e dá até pra entender, gente, né? Porque muitos dizem assim, porque eles deixam pra lá, né? Se não tiver ninguém pra tá correndo lá, enfim. Mas é porque muita gente, gente, é muita gente mesmo. Você chega lá 1 minuto, quando você olha, é um monte de gente já chegando acidentado e, né? Aí ele vai operar aquelas primeiras que tá, aquelas pessoas que tá mais com trauma mais maior, né? Enfim, mas tinha pessoas lá, gente, que tava com 5 dias já. No dia sala que o meu pai tava, tinha um quartinho que ele tava, tinha pessoas, gente, que tava com 10 dias, com 5 dias já na espera pra operar. Aí teve um rapaz que tava com 5 dias e tava lá pra operar. Era da perna, era um adolescente. Aí ia operar, acho que era hoje ou foi ontem, a operação dele, que a minha irmã falou lá. Mas tinha mais pessoas lá que já tava esperando não sei quantos dias lá pra operar. Aí é muito complicado, né, gente? Por isso que quando vai operar, gente, não tem mais jeito, ou pega uma infecção lá, né? Uma bactéria lá pior, né? Porque, né? Enfim. Mas graças a Deus tá tudo bem. Ele tá aqui, no hospital daqui. A gente ficou lá com ele de noite até na hora da internação dele. E, enfim, aí o esposo da minha sobrinha tá lá com ele, a gente já conversou, ele já explicou lá que tá tudo certo, só tá resolvendo os papéis dele lá, né, pra ver se vai dar pra operar hoje ou não. Aí depois ele ia entrar em contato com a gente. Mas é isso, né, mas graças a Deus, gente, não foi muito grave, né, e é o importante, né, mas Deus já tomou conta, Deus já sabe todas as coisas, a gente só entregar na mão dele e vai dar tudo certo. Logo, logo ele tá em casa pra se recuperar. E é isso, gente, né? E como a gente fala, a gente pra dirigir e pilotar, né? A gente tem que dirigir e pilotar pra gente e pras outras pessoas, né? Porque a gente tá tudo certinho, mas, né? Vem um errado e acontece essas coisas, como aconteceu. Por isso que a gente sempre diz, a gente tem que dirigir e pilotar pra gente e pros outros que tá na frente, atrás de banda, né? Enfim, mas Deus toma frente de tudo, Deus, né? Primeiramente a gente coloca Deus na frente sempre, né? Mas vai dar tudo certo, já deu certo no nome do Senhor. E é isso. Depois no próximo vídeo eu venho aqui contar pra vocês, né? E explico pra vocês mais melhor. Tá certo? Então é isso, gente. O vídeo vai ficar bastante longo. E enfim, mas graças a Deus tá tudo certo. No próximo vídeo eu venho contando pra vocês o resumo completo, tá bom? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!